Salmo 96. Verso 1, a Bíblia diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Mais temível do que todos os deuses. Se você observar na sua tradução, deuses aí está com letra minúscula. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, dê ao Senhor glória e força, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. E digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Pai, estamos, Senhor, neste ambiente em que estamos, Senhor, nos esforçando para construir um ambiente, meu Deus, agradável a Ti. Estamos, Senhor, pedindo ao Teu Espírito que nos ajude, que nos ensine, que nos oriente, que nos instrua a como, meu Deus, nos apresentarmos em um culto agradável a Ti. E o que precisamos, meu Pai, para ter a convicção de o que o Senhor tem nos ouvido, é que o Senhor nos responda do céu, através da Tua palavra. Que o Senhor receba nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor se manifeste no nosso meio e que o Senhor fale conosco diretamente, para que possamos sair dessa casa entendendo que é o Senhor quem fala conosco. Precisamos disso nessa noite em nome de Jesus. Queridos, quando nós ouvimos Salmo 96, mais um salmo, eu ouço alguém para mim que eu não conheço, não sei quem foi essa pessoa, disse: cantem ao Senhor um novo cântico. Mas cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Irmão, se você pudesse entender de onde saiu isso, você entenderia a grandiosidade disso. Você vê um carro na rua passando e você dizer: poxa, eu posso construir algo igual. É uma coisa. Mas se você nunca ter visto um carro, imagine você construir um carro. Quando eu já vi alguma coisa, é fácil eu copiar. O problema é eu gerar algo que eu ainda não vi, algo que eu ainda não conheço. O que é que esse Salmo 96 tem de tão grandioso? Ele começa dizendo: cantem algo que vocês ainda não cantaram. Traga para Deus algo que você ainda não trouxe. Eu não quero que você copie ninguém. Eu não quero que você siga o modelo de ninguém. Eu quero que você produza um cântico novo. Mas isso não vem desacompanhado de algo tão maior ainda. Quando ele diz: cantem todos os habitantes da terra. Por quê, irmãos? Irmãos, o salmo é um salmo davídico. Se você chegar no tempo de Jesus, muitos anos depois de Davi, você ainda vai encontrar os judeus dizendo: olha, nós somos filhos de Abraão, a aliança de Deus é com Abraão, nós somos o povo
povo separado por Deus sobre a face da terra. Nós fomos escolhidos para adorar a Deus. Está Davi dizendo, cantem um cântico novo. Mas não é só o povo judeu. Você lê isso no tempo de hoje? É fácil. Você lê isso no tempo da graça, no tempo em que o Evangelho está sendo pregado a toda criatura. Depois do ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda. E quem crê for batizado. Isso aqui está sendo dito num tempo em que Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele na carne. Minha aliança é com você e seus descendentes. Não tem uma aliança mais com nenhum outro povo sobre a face da terra. Não tem uma aliança com incircuncisos. E aí, vem agora o segundo rei de Israel e diz, eu preciso fazer alguma coisa nova para Deus. Não posso me contentar com o modelo de Saul, porque o modelo de Saul é um modelo fracassado. O modelo de Saul é um modelo que levou ele à derrota. Eu não quero copiar os erros de Saul. Não quero copiar aquilo que ele fez de errado. Mas antes de eu chegar no trono, eu tive a minha experiência com Deus. Eu tive o meu momento com Deus. Quando ninguém estava me vendo, quando ninguém estava me olhando, enquanto era só eu, Deus e as ovelhas. Tocando aquela harpa, algum acorde saiu, que a presença de Deus desceu sobre aquele jovem de tal forma que ele se sentia totalmente possuído pelo Espírito de Deus. Você já se sentiu possuído pelo Espírito de Deus? Que a gente fala de possessão, a gente só imagina que demônio possui as pessoas. Mas você já se perguntou por que é que você ainda não foi possuído pelo Espírito de Deus? Porque a visão era essa, a visão do profeta Joel. No final dos dias derramarei o meu Espírito sobre toda, e eu tenho que estar totalmente possuído por esse Espírito. Esse Espírito tem que dominar sobre mim, porque se eu estiver totalmente possuído pelo Espírito de Deus, não vai haver espaço para a minha carnalidade. Mas talvez às vezes eu seja tão dono de mim mesmo, tão dono das minhas emoções, das minhas razões, que eu posso até falar coisas bonitas, mas ainda não tive a experiência como Davi teve. Agora apareceu Golias. Ei, meu irmão, esse negócio de Golias aí, não tem um problema com Golias. Não importa qual é o tamanho do desafio que está aparecendo agora. Por quê? Porque nos desafios menores, eu já me sentia possuído pelo Espírito de Deus. Um urso se manifestou no meio do pasto. E Davi, quando encarou aquela fera, uma força veio de dentro dele. E ele diz que perseguiu aquele urso e matou. Depois ele diz ao rei Saul, diz, olha, se manifestou ainda um leão. E quando o leão se manifestou contra mim, com toda a fúria da sua natureza, com toda a força que Deus deu àquele animal, que nenhum homem, nenhum ser humano, do seu estado físico normal, é capaz de combater um leão e vencer. Se alguém quiser fazer um desafio, fique à vontade. Só não digo que foi o pastor que mandou, porque eu nego. Eu não mandei ninguém brigar com o leão. Mas, fisicamente, se você for estudar, você vai ver que a força de um animal daquele, as armas que ele tem em si, as suas garras, as suas presas, o homem desarmado, ele não é páreo para vencer um animal daquele. Como é que um jovem diz que pegou um leão pela sua barba, sacudiu aquele leão e o matou? Que força era essa que possuía aquele jovem? Mas ele estava sozinho adorando o Espírito de Deus. Sozinho. Tocando uma música que alegrasse o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus se alegrava com a música dele, ele se sentia cheio de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele se sentia possuído pelo Espírito de Deus. Isso em um tempo em que o Espírito ainda não havia sido liberado sobre toda a carne.
E por que ele tinha essa presença? Porque Deus escolheu ele para ser ungido. Quando Samuel unge Davi, no mundo do Espírito, aquele corpo se tornou agora um corpo consagrado. Vocês entendem o que é a consagração? Tem símbolos que a gente vê, a gente se acostuma. Tem gente que vem aqui na igreja, pastor, me dá um pouquinho de óleo, leva. Óleo por óleo. Não sei nem se é extra virgem. Porque o óleo em si mesmo não tem força nenhuma. Mas quando o óleo vem acompanhado da palavra de Deus. Glória a Deus. Quando o respaldo vem do céu. Vai à casa de Jessé o Belemita, porque eis que tenho escolhido entre os seus filhos aquele que há de reinar sobre Israel. Glória a Deus. Leva contigo uma botija de azeite. E aí quando o profeta chega, que manda Davi chegar até a sua presença, na frente de seus irmãos, a Bíblia diz que ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi. No mundo físico talvez ninguém viu nada, mas no mundo do Espírito, aquele corpo, aquele templo, agora estava habilitado para ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Quantos estão sentindo a presença dele aqui nessa manhã? O irmão Marcos já deu uma passada de mão ali no braço, porque a presença está forte. Eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa manhã. O corpo daquele jovem agora se tornou palco de habitação, de possessão. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer então o Espírito de Deus que possuía Saul, porque passou pelo mesmo processo, perdeu agora a unção, perdeu agora a santidade. Saul deixou de ser agora templo do Espírito Santo de Deus e passou agora a habitar na vida de Davi. A Bíblia diz então o espírito maligno agora passou a ocupar o lugar que antes era do Espírito de Deus. Aí o rei começa a viver agora em depressão. É o primeiro caso de depressão na Bíblia que você pega. Ali é o rei Saul. Depressivo, entristecido. E qual é a cura agora para esse mal? Glória a Deus. Qual foi o problema dele? Não, o problema é porque antes tinha o Espírito de Deus. E agora está o Espírito de Satanás. A única forma de suprir isso é trazendo de novo a presença do Espírito de Deus. E como é que a gente faz para esse Espírito vir? Eu tenho que chamar alguém que saiba tocar uma música que agrade o coração do Senhor. Eu tenho que chamar alguém que saiba tocar uma música que quando começa a dedilhar naquela harpa, aonde o Espírito de Deus estiver, ele se manifesta. Quando aquele jovem começava a tocar sua harpa, o Espírito de Deus vinha sobre ele. E a Bíblia diz que o espírito maligno tinha que correr, porque não há lugar para demônio se esconder onde a presença de Deus está. Uma vida consagrada a Deus. Eu escuto testemunhos da geração anterior e isso me deixa frustrado. Eu ontem conversava com um homem que me falava um bocado de baboseira, bom, enfim, deixa lá. Mas ele não consegue desenvolver a fé em Jesus pelas questões pessoais dele. E ele acha que eu estou na igreja porque eu nasci dentro da igreja. Eu olhava para a cara dele e dava uma risada, deixa ele falar. Eu disse a ele, eu acho que se tem uma pessoa mais incrédula do que eu acho difícil. Eu não estou na igreja porque eu nasci dentro da igreja. Eu ia para a igreja porque meu pai me obrigava a ir para a igreja. Meu sonho, a minha vontade era logo ir trabalhar para eu sair de dentro de casa, porque eu não tenho mais nunca que pisar o pé aqui para ouvir um pastor pregando, porque eu não suportava. Eu queria ficar em casa assistindo Faustão. Hoje eu vejo aquele homem falando, me dá até agonia. Mas eu queria ficar em casa assistindo o Faustão, vendo as pegadinhas do Faustão, vídeo cacetada. Era o que eu queria. Domingo
de noite, meus amigos, tudo curtindo, passeando, e eu na igreja. Ainda bem que naquele tempo a porta não era trancada, eu dava um jeito de me esconder lá fora, me escondia no bebedouro, ficava em algum canto, mas eu não suportava ficar dentro do culto. Mas chega uma hora, irmãos, que a sua natureza carnal começa a se manifestar. E você começa a ver que tudo aquilo que você ouviu, se não for verdade, tem alguma coisa errada. Porque não é possível que tantas pessoas estejam aqui testemunhando que um dia tiveram encontro com Deus. E você diz, eu ouvi isso a vida toda. E agora estou vendo a minha vida indo para o buraco e eu não tenho força para sair daqui. E aí você não sabe de onde, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho onde quer andar. Não quer dizer que a criança vai gostar do caminho, não quer dizer que a criança vai amar o caminho, mas quer dizer que na hora que ela precisar, ela vai saber buscar na sua mente algo que ela aprendeu. E quando eu estava num dos momentos mais difíceis da minha vida, sentado numa lata de tinta, em um lugar escuro, eu chamei o nome de Jesus. Eu senti a presença dele atrás de mim. Não foi ninguém que pregou para mim. Eu não ouvi um apelo na igreja e vim chorando. E eu comecei a ter revelações da parte de Deus. E ele começou a me mostrar a minha vida. De quantos livramentos ele já tinha me dado e eu nunca tinha reconhecido. De como ele vinha cuidando da minha vida desde que eu era uma criança. E eu passei mais de uma hora chorando sem conseguir parar de chorar. Eu chorava. Quando eu achava que tinha parado de chorar, eu só lembrava que eu estava chorando quando eu parava de novo, porque eu não conseguia parar de chorar. Irmãos, preste atenção. Davi está nos revelando um tempo novo. Davi é antes de Cristo e já estava dizendo para nós, vocês não têm noção do que está escrito nesse Salmo 96. Esse jovem que foi possuído pelo Espírito de Deus, ele foi possuído pelo Espírito de Deus. Ele disse, eu preciso mudar alguma coisa na estrutura do culto. A primeira coisa, eu não aceito que a minha casa seja uma casa bonita, enquanto a casa de Deus é um barraco. Eu tenho que construir um templo para Deus. Deus disse, eu não quero. Ele disse, não tem problema nenhum, então eu deixo tudo pronto. No dia que eu morrer, alguém constrói o meu lugar. Mas o Senhor vai ter uma casa. Aquilo que eu fazia em secreto para o Senhor, eu quero institucionalizar. E não quero que só seja eu cantando. Eu quero que sejam todas as nações. Deus é forte demais. Eu quero que todo mundo cante um cântico novo que alegre o coração do Senhor. Irmãos, você vai ver agora João, presta atenção, eu estou em Davi, você passa por Cristo, chega agora no Apocalipse, no céu, está João lá no céu chorando. Por quê? Porque no céu não tinha ninguém digno para poder abrir o selo do livro. Aí João diz, eu vi agora o Cordeiro de Deus, se manifestou no céu, ele era digno. Aí João diz, agora mudou a estrutura de adoração no céu. Estavam cantando para Deus, mas quando o Cordeiro se manifestou no céu, os anciãos e os seres viventes começaram a cantar um cântico novo. Como é que esse homem estava falando de cântico novo antes de Jesus? Isso aqui é espiritual, irmãos. A gente não está aqui para se dar bem. A gente não está aqui para ter sorte na vida. A gente não está dentro de uma igreja sentado num banco desse aqui, só para as coisas darem certo na nossa vida. Não é porque a gente tem medo do azar, não é porque a gente tem medo do diabo. A gente está aqui porque agora Davi vai falar a nós, para todos nós, o que é que nós precisamos cantar. Ele começa a nos mostrar. Cantem ao Senhor e bendiga o seu nome. Começa a nos mostrar a sua majestade, o seu esplendor. Se você for olhar, a gente tem feito uma leitura da Bíblia em ordem sequencial.
pela tradição judaica, diz que os salmos 105, 96 e 106 foram os primeiros salmos a serem compostos, e eles estão registrados na ordem do culto, que foi instituído por Davi. Davi foi o primeiro a introduzir a música no culto a Deus, com instrumentos. A Bíblia diz que Davi criava instrumentos para adorar a Deus. Aí ele faz a composição destes salmos. O Salmo 105, 96 e 106 estão nessa ordem dos primeiros que foram compostos. Você vai ver Spurgeon muitos anos depois falar do Salmo 96 e dizer: o Salmo 96 era um salmo missionário. Missionário de quem? Como é que esse homem estava compondo um negócio lá e sabendo da obra salvadora de Jesus, se ele nunca tinha visto Jesus? Se você pegar outros salmos de Davi, você vai ver ele falar exatamente da crucificação de Jesus com detalhes. O que é que estava acontecendo nesse tempo? A ordem do culto estava mudando. Davi estava mudando a ordem do culto a Deus. O culto a Deus estava deixando de ser apenas um ritual, para voltar a ter a essência da sua lei, para ter a verdadeira essência da manifestação da presença de Deus. Precisamos, irmãos, entender que Deus estabeleceu para si o povo santo nessa terra como instrumentos para o seu louvor e sua glória. Mas para que possamos fazer isso, precisamos compreender exatamente a essência do porquê estamos aqui nessa noite. Porque Davi, muito antes disso, dessa verdade que nós sabemos e nos esquecemos, ele podia compreender pelo Espírito o que estava por vir. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi levantado naquele madeiro pelos romanos, foi morto, mas quando foram procurar o seu corpo na tumba, ele não estava mais lá. Mensagem do Evangelho e tudo que nós cremos, primeiro passa pela ressurreição de Cristo. Se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu preciso entender isso. Eu não adoro um Deus morto. Eu não adoro aquela ideologia de um Deus, uma força misteriosa no universo, criadora. Não, irmãos. A nossa fé, eu, gentio, que creio nessa palavra, entendo que o amor de Deus, Ele julgará o mundo com justiça. Está Davi dizendo: qual é a justiça de Deus? Se fosse a justiça de Deus Pai, em sua essência, eu seria fulminado. Mas a justiça de Deus que se revelou a nós foi a justiça que Ele se revelou através do seu Filho. Foi entender que eu era um pecador miserável, que eu seria condenado, que para mim não teria mais jeito, e aí Ele revela agora a sua justiça, morrendo no meu lugar, pagando pelo meu erro, para me revelar o seu amor. Essa é a revelação da justiça de Deus. Será que é isso que eu tenho cantado? Será que é isso que eu tenho revelado às nações? A justiça de Deus revelada em nós através do seu Filho Jesus, do seu amor. Será que Ele merece um culto em que Ele se agrade? Será que nós temos nos esforçado verdadeiramente para fazer um culto ao qual a sua presença se agrade de estar em nosso meio? Aleluia!
Davi não foi o primeiro rei de Israel, foi o segundo. Não foi ele que começou o reinado. Mas no seu tempo ele entendeu o que ele precisava fazer. Às vezes nós temos referências de quem passou, de quem fez. E às vezes olhamos para nós mesmos e dizemos, poxa, se fulano não fez, por que é que eu vou conseguir fazer? A gente se sente incapaz. Mas Deus quer falar para mim e para você assim como falou para o Gideão. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Às vezes nos sentimos incapazes. Às vezes nos sentimos pequenos. Gideão, Deus escolheu você, Gideão. Se quiser subir, pode subir, meu irmão. Não tem problema nenhum, não. Deus está mudando aí. Pode subir também, meu irmão. Fica à vontade. Não pega a sua conexão com Deus, não. Obrigado. Pode deixar que Deus está trabalhando aí. Fica de boa. Eu disse a você que as coisas vão mudar? Agora, imagine que dimensão é essa de eu compreender o novo de Deus. O novo de Deus. O que é o novo de Deus? O que é que Deus quer de mim de uma forma nova? Porque às vezes eu estou procurando alguém do passado para eu me inspirar. Eu abro o YouTube e vejo o pregador lá, boca de raio laser, boca de trovão, e aí fico no espelho imitando. Por quê? Naquele dia! E aí viu para a igreja, pastor, me dá uma oportunidade. Eu digo assim, meu irmão, venha. Você não está sentindo nada daquilo é você. Você não vive nada daquilo. E vem para aqui ficar rodando, e vem para aqui ficar fazendo palhaçada. Sai pelaquela porta e você é um nada. Não prega para ninguém lá fora. Só é crente aqui dentro. Bora acabar com isso. Vamos ser o que a gente é de verdade. E a gente tem que ser Deus. Não é que eu vou virar Deus, é porque Deus vai entrar em mim. É porque eu tenho que me deixar ser possuído totalmente por esse Espírito. Até que eu possa dizer como o apóstolo Paulo, meu irmão, o negócio aqui está tão forte que eu já não sei mais quem sou eu. Porque agora Cristo vive em mim. Eu estou totalmente possuído por esse Espírito. Estou totalmente possuído pelo Espírito de Deus. Já não sou eu mais quem vivo. Não vivo mais, não tenho mais vida. Porque eu não sei mais quando eu estou andando, não sei mais o que eu estou. Por quê? Porque agora é Cristo, o Espírito de Cristo, aquele Cristo que os romanos mataram, que acharam que ele ficou lá preso na cruz, que botaram ele dentro de um buraco, pois ele está vivo. Ele está vivo. E ele pode andar. Eu me lembro no tempo antigo, quando a gente fechava o olho e cantava a música. O homem de branco, ele está passeando no meio da igreja. Quem sabe a música? Eu estou sentindo que ele está operando, pois é grande o calor. Olha, Dani! Eu vejo agora. Fique de pé. Da fé. Ele está enxugando todas as